Outro método para calcular o máximo divisor comum de dois números é o método das divisões sucessivas. Por exemplo, vamos recordar aí outro método para calcular o máximo divisor comum. Vamos imaginar que eu quero calcular o máximo divisor comum entre 24 e 30. Como é que eu posso calcular isto? Bem, você lembra lá do ensino fundamental que a professora fazia um algoritmo. Tínhamos um algoritmo onde ela colocava as barrinhas em pé, as barrinhas deitadas. E ela pegava o maior número, que nesse caso é o 30, colocava aqui. O 24 colocava aqui. E ela ia efetuando divisões sucessivas. Ela vai dividir 30 por 24. Vamos dividir? 30 dividido por 24. Dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Para 10, 6 vai 1. 1 vezes 2 dá 2. E 1 que foi 3. Para 3, nada. Dava quociente 1 e resto 6. Quociente 1 eu coloco aqui. E este resto 6 coloco aqui. E agora eu pego o resto 6 e arrasto para cá, para dividir 24. Vamos dividir 24 por 6? 24 dividido por 6. Dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Para 24, nada. Então, dá o quociente 4 e o resto 0. No momento que você achou o resto 0, este número que está nesta posição é o máximo divisor comum. Portanto, o máximo divisor comum de 24 e 30 é igual a 6, como nós já sabíamos. 6 é o máximo divisor comum. Este é o método das divisões sucessivas. Vamos fazer outro exemplo? Por exemplo, o máximo divisor comum entre 120 e 132. Vamos lá. Vamos então fazer aqui o quadro. O maior é 132. Então, coloco do lado esquerdo, 132. 120 do lado direito. Vamos dividir 132 por 120. 132 dividido por 120. Dá 1, né? 1 vezes 0 dá 0, para 2, 2. 1 vezes 2 dá 2, para 3, 1. 1 vezes 1 dá 1, para 1, nada. Dá quociente 1 e resto 12. Quociente 1 coloca aqui em cima. E o resto 12 aqui. E agora o que eu faço? Eu pego o resto 12 e arrasto para cá. Agora eu vou dividir 120 por 12. Vamos dividir 120 por 12? 120 dividido por 12 dá 12. 12 por 12 dá 1. 1 vezes 12 dá 12, para 12, 0. Baixa o 0. 0 por 12 dá 0. 0 vezes 12 dá 0, para 0, nada. Dá quociente 10 e resto 0. Quociente 10 e o resto 0. Quando eu acho, no instante que eu achei resto 0, no momento que eu achei resto 0, este número que está aqui é o máximo divisor comum. Portanto, o máximo divisor comum de 120 e 132 é 12. Então, este é o método das divisões sucessivas. É um bom método para calcular o máximo divisor comum entre dois números. Vamos agora calcular o máximo divisor comum. Entre o número 16 e 25. 16 e 25. Vamos lá, 16 e 25.
16 e 25. Então, vou calcular por este método. 16 e 25. Bem, o maior é 25, coloca do lado esquerdo. O menor é 16. Vamos dividir 16 por 25? 16 dividido por 25 por 16. 25 dividido por 16. Vai dar 1, né? 1 vezes 6 dá 6, para 15, 9 vai 1. 1 vezes 1 dá 1, com 2, para 2 nada. Dá quociente 1 e resto 9. Agora eu pego esse 9 e arrasto para cá. Vamos dividir 16 por 9. 16 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 dá 9, para 16, 7. Quociente 1 e resto 7. Quociente 1 e resto 7. Agora eu pego o resto 7 e arrasto para cá. Vamos dividir 9 por 7. 9 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7, para 9, 2. Quociente 1 e resto 2. Então, quociente 1 aqui e resto 2. E agora? Esse resto 2 arrasta para cá para dividir 7. Vamos dividir 7 por 2? 7 por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, para 7, 1. Quociente 3 e resto 1. Quociente 3 e o resto 1. Este resto 1 arrasta para cá para dividir 2. Vamos dividir 2 por 1? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, para 2, 0. Dá o quociente 2 e o resto 0. Quociente 2 aqui e o resto 0 aqui. No instante que eu achei o resto 0, este número que está aqui é o máximo divisor comum. Logo, o máximo divisor comum de 16 e 25 é igual a 1. O máximo divisor comum de 16 e 25 é igual a 1. Fizemos pelo método das divisões sucessivas. Encontramos o MDC igual a 1. Ora, então podemos colocar uma observação importante. Números primos entre si. Números primos entre si. Dizemos que dois números inteiros positivos são primos entre si, quando o máximo divisor comum entre eles é 1. Ora, dois números vão ser primos entre si quando o máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Quer dizer, A e B são primos entre si. Primos entre si. Se e somente se o máximo divisor comum de A e B é igual a 1. Quando o máximo divisor comum deles for igual a 1, vão ser primos entre si. Isso significa que na decomposição do A em fatores primos e na decomposição do B em fatores primos, nas duas decomposições você não encontra um fator primo comum, um fator primo que esteja em A e esteja em B. Não existe um fator primo que esteja nos dois. Aí eles vão ser primos entre si. Primos entre si. Repare então que podemos dizer aqui que 16 e 25... 16 e 25 são primos entre si. São primos entre si. São primos entre si. Repare que o máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Portanto, 16 e 25 são primos entre si. Olha um detalhe, 16 não é primo, 25 não é primo, mas eles são primos entre si. Não há um fator primo comum em 16 e 25. Os fatores primos das duas decomposições são diferentes. E dizer que dois números são primos entre si não implica que eles sejam primos.
Eles podem não ser números primos, mas eles são primos entre si. Então, primos entre si, o máximo divisor comum é igual a 1. Primos entre si é quando o máximo divisor comum for igual a 1. Então, nós vimos nesta aula 2 métodos para calcular o máximo divisor comum. O primeiro método era o método que você decompõe cada um separadamente e considera que o máximo divisor comum é o produto dos fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. Este é um bom método para quando você tem muitos números. Quando você tiver 2 números, você pode usar este método, que é o método das divisões sucessivas. E outra informação importante é que 2 números vão ser primos entre si se o MDC for igual a 1. Aí eles vão ser primos entre si. Primos, olha, entre si. Primos entre si. Dizer que são primos entre si não implica que eles são primos. Implica que o máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Eles são primos porque o máximo divisor comum é igual a 1.